Boa noite. Uma liminar da ministra Carmen Lúcia suspende a posse de Cristiane Brasil no Ministério do Trabalho. A Previdência atinge o maior déficit da história. Um relatório denuncia o aumento da desigualdade social e econômica no planeta. A Aeronáutica afirma que não houve pane no avião em que morreu o ministro do Supremo, Teori Zavascki. Juízes da Lava Jato querem... Papa Francisco pede desculpas por um comentário criticado no Chile. A capital japonesa simula um ataque de mísseis da Coreia do Norte. Você vai conhecer o trabalho que elevou o nível da nossa equipe olímpica nos Jogos de Inverno. E por que tantos brasileiros ainda não se recuperaram de uma frustração enorme do Natal? Agora, no Jornal Nacional. Faz quase 30 dias que os brasileiros entregaram e receberam presente de Natal. Mas para um grupo muito grande de pessoas, são quase 30 dias de uma frustração enorme com o serviço dos Correios. É cada vez maior o número de brasileiros que fazem como a Rafaela. Ela comprou a boneca da filha, o computador, vestidos e até o violão sem sair de casa. Brinquedos e roupas de crianças, a televisão, os móveis na sala, quase tudo aqui foi comprado pela internet. A Associação Brasileira de Comércio Eletrônico diz que no mês passado foram feitos 27 milhões de pedidos. Os Correios garantem que 89% das encomendas foram distribuídas no prazo. Mas nós conversamos com muita gente que reclama de atrasos e falta de informação. A Rafaela não sabe o que aconteceu com o vestido de Ano Novo que comprou num site chinês em setembro. Eles receberam, a encomenda está no centro de distribuição, mas que eles não têm um prazo para me entregar. Eu acabei tendo um custo duplo, porque eu comprei esse que não chegou e depois eu tive que correr atrás de uma outra roupa para comprar para usar no Réveillon. Nos últimos dias, visitamos 3 vezes este centro de distribuição dos Correios na zona norte do Rio. As queixas são parecidas. A minha mercadoria, eles falaram que estar num mar de encomendas. O João queria economizar e comprou material para a reforma do banheiro em São Paulo. Só que a obra parou e a demora na entrega da encomenda deu prejuízo. Fica Deus dará, pô. Pagando o pedreiro diário ao pedreiro. O pedreiro tá lá ganhando sem trabalhar. Os itens mais encomendados nessa época são celulares, eletrônicos, roupas, acessórios, objetos de casa e decoração. É um negócio que faturou mais de 8 bilhões e meio de reais desde o fim de novembro. A Bruna mandou trazer dos Estados Unidos os brinquedos que o Arthur sonhava ganhar do Papai Noel. Eram 2 pacotes, mas apenas um deles chegou. É muito impressionante que 2 caixas enviadas no mesmo dia, elas tenham tomado rumos diferentes, sendo para o mesmo endereço. O endereço não era nem diferente, o endereço era o mesmo endereço. É complicado explicar para uma criança de 7 anos que Papai Noel não deu para fazer aquele presente para ele. E isso realmente frustrou muita gente. Os Correios declararam que estão trabalhando para normalizar a distribuição, que ficou sobrecarregada com o volume de encomendas pela internet, principalmente na época do Natal. Um apagão provocou atrasos em 21 voos no aeroporto de Salvador. Segundo a Companhia de Eletricidade da Bahia, foi um defeito num cabo da rede subterrânea. O gerador do aeroporto contornou o problema por 3 horas e depois parou de funcionar. O check-in precisou ser feito manualmente. A ANAC declarou que vai apurar o problema. A Vinci Airports, que administra o aeroporto, afirmou que o contrato de concessão prevê a troca de equipamentos nas obras que vão começar no primeiro trimestre. Uma rodovia nova que custou 2 bilhões de reais está abandonada no Rio de Janeiro, basicamente por falta de segurança. Os 71 quilômetros de rodovia deveriam levar o motorista por uma viagem de primeiro mundo. Pistas duplas, iluminação com energia solar, um caminho livre de congestionamentos. Hoje tem outra fama. Rodovia da insegurança, do medo. Este é o Arco Metropolitano, criado para desafogar o trânsito no acesso ao Rio. Uma estrada projetada para interligar várias rodovias e cidades da Baixada Fluminense até o porto de Itaguaí. O percurso total deveria ter 145 quilômetros, mas ainda falta duplicar um trecho. A parte inaugurada em 2014 custou 2 bilhões de reais ao governo do estado e ao governo federal.
O valor da obra chamou a atenção do Tribunal de Contas do Estado do Rio, que constatou sobrepreço. A Lava Jato também investiga fraudes em licitações, formação de cartel e pagamento de propina a agentes públicos, entre eles o ex-governador Sérgio Cabral, que já foi condenado. Só com iluminação solar foram gastos 96 milhões de reais. Cada poste saiu por 22 mil. E são mais de 4.300 ao longo da estrada. Ou melhor, eram. Não demorou muito e a rodovia, que custou bilhões, está abandonada. Sem segurança, os postes de iluminação viraram alvos fáceis de bandidos que roubam as placas solares, as baterias. Do ano passado para cá, mais de 200 postes já foram derrubados. E o dinheiro que foi investido vai ficando assim, esquecido pelo caminho. Agora, o Departamento de Estradas de Rodagem diz que não tem dinheiro para trocar os postes por causa da crise. À noite, alguns trechos da estrada viram um breu só. Total escuridão aqui, ó. Passando agora aqui, ó, pela ponte, não dá nem para ver que eu tô passando por uma ponte. Estamos agora no Arco Metropolitano, Estrada Fantasma. A noite aqui é farol alto ligado e seja o que Deus quiser, porque os que estão em pé quase não funcionam. Mas os assaltos não têm hora para acontecer. Caminhões de carga estão na mira dos bandidos. Em maio do ano passado, 20 homens armados com fuzis e pistolas roubaram um caminhão e mataram 2 vigilantes que faziam a escolta. Enquanto nossa equipe gravava essa reportagem, vimos alguns carros da Polícia Militar e da Força Nacional passando pela rodovia. Não parece ser suficiente. O José Roberto já foi vítima dos ladrões 2 vezes. Manda a gente descer e não entra pra gente pra dentro da favela. E levaram tudo? Tudo. Dessa vez, foi só o caminhão que enguiçou. Mas nem adianta esperar ajuda. Já estou aqui mais de 40 minutos. Ninguém para, ninguém pergunta nada. Estou quebrado, não tem um caminhão de reboque. A previsão era que 30 mil veículos por dia passassem pelo Arco Metropolitano. Mas só metade se atreve a circular pela estrada da insegurança, do medo e também do desperdício. Foi um investimento bom, só que tá sendo mal aproveitado. Triste, né? Triste porque é o nosso dinheiro, né? A Polícia Civil tem 3 inquéritos abertos sobre o roubo de placas solares e baterias dos postes. A Polícia Militar declarou que patrulha o Arco Metropolitano com um batalhão de polícia rodoviária em parceria com os batalhões da Baixada Fluminense e que faz operações na rodovia e no entorno. O Ministério da Justiça afirmou que mantém equipes da Força Nacional na rodovia em apoio à PM. A Aeronáutica terminou as investigações do acidente que matou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, no ano passado e concluiu que não houve nenhuma pane no avião. A investigação foi feita por 18 especialistas, pilotos, mecânicos, médicos, meteorologistas, engenheiros e psicólogos. O avião que levava o então ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, decolou às 3h01 da tarde, em 19 de janeiro do ano passado, do aeroporto Campo de Marte, em São Paulo, para um voo de 35 minutos. A investigação mostrou que a decolagem, a subida e o voo ocorreram normalmente. O piloto Osmar Rodrigues era experiente, tinha 30 anos de profissão e desde 2010 pilotava o avião. Estava com todos os certificados em dia. Mas, segundo as investigações, ao se aproximar da Baía de Paraty, as condições meteorológicas haviam mudado. Às 3h36 da tarde, quando o piloto tentou o primeiro pouso, a visibilidade era de apenas 1.500 metros. A mínima exigida para um pouso visual, como o que ele fazia, era de 5.000 metros. Às 13h39, o piloto recebeu um alerta de um equipamento do avião. Estava fora dos parâmetros. O piloto desligou o aparelho e insistiu no pouso, que não deu certo. 35 segundos depois, ele arremeteu, recuou. A gravação na cabine mostra que o piloto disse que aguardaria a chuva passar. Mas 2 minutos e 10 segundos depois, ele tentou novo pouso. A espera padrão é de pelo menos 4 minutos de intervalo entre uma tentativa e outra de pousar. Às 13h44 da tarde, a caixa preta do avião registrou um forte som de impacto e parou de gravar. A asa direita do avião se chocou com a água. A aeronáutica não encontrou nenhuma anormalidade no avião.
Nenhuma falha mecânica. O combustível foi testado 3 vezes e estava dentro das especificações. Portanto, não houve falha de ordem material, somadas às condições de baixa visibilidade, curva, baixa altura e estresse, indicam que o piloto, muito provavelmente, teve uma desorientação espacial que acarretou a perda de controle da aeronave e sua consequente colisão. Além de Teori Zavascki, outras 4 pessoas morreram no acidente, inclusive o piloto. Exames feitos durante a investigação da aeronáutica mostram que o piloto não estava sob efeito de álcool ou outra substância que pudesse afetar as avaliações dele durante o voo. A aeronáutica também descarta qualquer tipo de sabotagem no avião. A Polícia Federal, há 2 semanas, já havia chegado à mesma conclusão. O Código de Trânsito Brasileiro completou hoje 20 anos. Foi um avanço importante em termos de rigor na punição de infrações. Mas o desrespeito à lei ainda é enorme no país. Essa mulher dirigia bêbada ontem à noite em Brasília. Segundo a PM, ela parou no meio da pista. Um carro que vinha atrás bateu. E bebeu muito antes? Não, mulher. Por que você pegou no volante, mesmo depois de beber? Sim, prudência. No carro, uma garrafa de uísque. O bafômetro acusou que ela estava com um índice de álcool 3 vezes maior do que já é considerado crime e não tinha habilitação. Foi presa, pagou fiança de R$2.000 e foi liberada. Beber e dirigir passou a ser crime com o Código de Trânsito em 1998. 10 anos depois, a Lei Seca aumentou a punição e diminuiu a tolerância. A família de Maurício e Alessandra viveu as primeiras mudanças. Quando Maurício começou a dirigir, antes do código, o cinto de segurança nem era obrigatório. A gente vai se adaptando e vendo que é uma coisa que realmente evitava muitas mortes, então a gente acaba aceitando e vendo que é uma coisa positiva, né? Para o filho Rafael, o cinto é hábito desde criança. Difícil mesmo é não pegar no celular enquanto está ao volante. Sempre chegando mensagem, mas tem que resistir, né? Celular, dirigir acima da velocidade, estacionar em local proibido, tudo passou a ser punido com mais rigor. Os exames médicos, que antes do código eram exigidos só para tirar a carteira de habilitação, passaram a ser renovados a cada 5 anos. Mesmo com os esforços para tornar a lei mais dura, o número de mortes no trânsito continuou a crescer no Brasil. Foram mais de 35 mil no último ano antes do código. Já no último balanço, foram mais de 37 mil mortes. Este especialista afirma que mesmo com o aumento da frota de veículos, o número de mortes em acidentes podia ter diminuído. A gente precisa implantar educação no trânsito. Segundo, treinar melhor os motoristas. Terceiro lugar, nós precisamos melhorar nossa frota de veículos. Há muitos veículos velhos, sem segurança, circulando por aí. Precisamos ainda melhorar a fiscalização e terminar com essa grande impunidade que existe no Brasil. O sujeito mata, atropela e paga com a cesta básica. Isso realmente é triste. Mudanças para um trânsito melhor. Eu espero que quando chegar o momento do Gael começar a dirigir, que as pessoas estejam mais conscientes, especialmente com relação à bebida e ao excesso de velocidade, que o trânsito seja mais seguro, mais tranquilo. A seguir, a presidente do Supremo suspende a posse de Cristiane Brasil no Ministério do Trabalho. Os juízes Sérgio Moro e Caroline Vieira Figueiredo, da Lava Jato. Manifestantes fizeram uma caminhada hoje em Porto Alegre em apoio ao ex-presidente Lula. Na quarta-feira, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região vai julgar o recurso de Lula contra a condenação por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no processo do triplex do Guarujá. Os manifestantes da Via Campesina, que são simpatizantes do PT, chegaram de ônibus a Porto Alegre e na entrada da cidade começaram uma caminhada de 7 quilômetros até o acampamento, onde vão permanecer até o dia do julgamento. Segundo os organizadores, 3.000 pessoas participaram do ato. A Polícia Militar disse que foram 1.500. A segurança no entorno do tribunal, que fica na área central da cidade, já foi reforçada.
Manifestações a favor do ex-presidente estão previstas para ocorrer na Esquina Democrática, no centro histórico da capital gaúcha. Os movimentos contrários ao ex-presidente estão previstos para o Parque Moinhos de Vento. Uma liminar da presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, suspendeu a posse da deputada Cristiane Brasil, do PTB, no Ministério do Trabalho. Pela segunda vez, a cerimônia, que já estava pronta, teve que ser cancelada. Ministros que estiveram com o presidente Michel Temer hoje cedo disseram que ele está inconformado com a decisão da presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia. É a quarta derrota do governo que, desde o último dia 4, tenta dar posse à deputada Cristiane Brasil, do PTB. Cristiane tem evitado aparições públicas. A decisão de Carmen Lúcia saiu por volta das 2 da manhã. Ela atendeu ao pedido do grupo de advogados trabalhistas que entrou com a primeira liminar que suspendeu a posse e agora questionava o Superior Tribunal de Justiça, que revogou a decisão. A ministra Carmen Lúcia disse que era temerário manter-se a posse agendada antes da análise do ato reclamado e que assim se garante o princípio da segurança jurídica e resguarda-se o respeito à Constituição. A ministra afirmou que atendeu parcialmente a reclamação até que seja possível a análise dos pedidos, sem prejuízo de reexame da decisão. Aqui no Palácio do Planalto estava tudo pronto para a posse, marcada para as 9 da manhã, na sala de audiências do presidente Temer. Pela segunda vez, como aconteceu no último dia 9, foi tudo cancelado. E hoje à noite o presidente viaja para Davos, na Suíça, onde vai participar do Fórum Econômico Mundial. Viaja insistindo que não vai abrir mão da indicação de Cristiane Brasil. Segundo o ministro da Secretaria de Governo, a ordem é continuar com a batalha jurídica para Cristiane Brasil assumir o Ministério do Trabalho. Um governo que se propõe a fazer as reformas necessárias não pode, numa questão dessas, que também é basilar, optar pelo caminho mais fácil. Também, nesse caso, nós optamos pelo caminho necessário, que é a preservação das prerrogativas constitucionais do presidente da República. No início da noite, o ministro Humberto Martins, vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, que tinha permitido a posse da deputada, mandou as informações solicitadas pela presidente do Supremo. Destacou os termos de sua decisão e encaminhou cópia integral dos autos. E informou que, no seu entendimento, a competência do exame do tema cabe ao STJ. O rombo da Previdência Social no ano passado foi o maior da história, quase 270 bilhões de reais. A cada ano, um rombo maior. O INSS, que paga aposentadorias e benefícios do setor privado, fechou 2017 com um déficit de 182 bilhões de reais. Em 2016, o rombo já era de 150 bilhões, com quase 30 milhões de aposentados e pensionistas. No setor público, que atende servidores civis e militares, o déficit aumentou de 77 bilhões para 86 bilhões de reais. São cerca de 1 milhão de beneficiários. Na soma, o rombo dos setores público e privado se aproximou de 270 bilhões de reais, alta de 18,5% em um único ano. O aumento já era esperado, a arrecadação se manteve estável e os benefícios e aposentadorias cresceram em ritmo acelerado, porque a população está envelhecendo. A reforma da Previdência que está no Congresso faz mudanças nos 2 sistemas de aposentadorias. O texto original do governo previa uma economia de quase 800 bilhões de reais em 10 anos. A proposta, que foi modificada pelos deputados, reduziu essa economia para 500 bilhões. Os líderes governistas, mesmo no recesso do Congresso, trabalham para convencer os deputados a aprovar a reforma no mês que vem e sem fazer novas concessões. O secretário de Previdência disse que se a reforma for aprovada no Congresso até março, ou seja, passando pela Câmara e pelo Senado, o governo deixaria de gastar até 6 bilhões de reais este ano. Pela primeira vez, o déficit poderia ser menor do que o esperado, por uma redução da despesa.
ponto principal da Previdência mais equilibrada, é ter a garantia do pagamento das aposentadorias e pensões num ambiente mais igual. A garantia do pagamento das aposentadorias e pensões quebrando privilégios, tirando os benefícios, os privilégios das camadas mais altas e mantendo os benefícios da população mais carente. Se a gente vê que o déficit da Previdência cresce na ordem de dezenas de bilhões de reais por ano. Dezenas de bilhões de reais por ano é um dinheiro suficiente para construir muita casa, é um dinheiro suficiente para gastar mais com segurança, mais em educação. As férias de verão desse ano mostraram o início de uma recuperação no setor de turismo no Brasil. Aumentou o número de brasileiros que deram um jeito de viajar. É tão longe, mas em 12 vezes fica bem mais perto. O parcelamento ajuda a Fabiana a ir descansar na praia e conhecer Fortaleza. Vou viajar durante 9 dias. Também tem que pagar a faculdade, tem as outras contas, então não daria para viajar os 30 dias. 9 tá bom. Tá ótimo. Os operadores de turismo tiveram que se adaptar ao cenário da economia. Então a gente ter uma oferta que coubesse no bolso, um parcelamento em 12 vezes sem juros, que isso ajudou muito. Ter uma opção além do cartão de crédito, que é o boleto, foi uma grande sacada. Também ajuda muito a fazer com que esse consumidor não desista de viajar. O Leandro e a Esther vão para Foz do Iguaçu. Só 4 dias. Vale a pena. Vale a pena. Tirar o estresse, dar aquela relaxada, aquele descanso, é bem bacana. Assim como os outros setores da economia, o de turismo também foi obrigado a fazer um pouso forçado por causa da crise. Mas foi um dos primeiros a decolar. Representantes do setor dizem que os brasileiros se acostumaram a viajar com mais frequência, muitos pela primeira vez, e gostaram. O que era supérfluo virou uma necessidade, pelo menos uma vez por ano. A crise ainda existe, claro. Acho que é uma crise que a gente vem num recuperar lento, mas é um recuperar constante, e o brasileiro colocou dentro da sua agenda, dentro do seu planejamento anual, viagens como um item, talvez não tão supérfluo mais. O número de passageiros vinha crescendo até 2014. Teve uma grande queda em 2015, mas começou a se recuperar em 2016. Os números do ano passado ainda não estão fechados, mas o crescimento deve ficar entre 10% e 15%. A praia dos sonhos da Ângela está bem na frente dela. Por enquanto, só na tela do computador. É Porto de Galinhas. Daqui a pouco, ela estará lá pessoalmente. Voltou de férias, já marca próximas férias e já vai verificando alguma promoção, alguma coisa, compra o aéreo, vai pagando parcelado e depois mais pra frente paga o hotel. Aí acaba cabendo no bolso, é só planejar que dá pra viajar. Um relatório da Organização Não Governamental de Combate à Pobreza, Oxfam, mostrou que a desigualdade no mundo cresceu. A ONG divulgou o documento na véspera dos debates do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. Já virou rotina. A Oxfam aproveita a vinda da elite global a Davos para esquentar o clima com suas revelações sobre desigualdade. De março de 2016 a março de 2017, a cada 2 dias, uma pessoa se tornou bilionária. Um ritmo inédito. Atualmente existem 2.043 bilionários no mundo. Mas de toda a riqueza gerada no mundo no ano passado, 82% foi parar nas mãos do 1% mais rico do planeta. Mais da metade da população mundial vive com renda de 2 a 10 dólares por dia. No Brasil, o número de bilionários saltou de 31 para 43. Os 5 brasileiros mais ricos concentram o mesmo patrimônio que a metade mais pobre do país. As economias estão gratificando os mais ricos em vez de recompensar o trabalho duro de milhões de pessoas, disse a diretora da ONG. As notícias positivas do dia em Davos vieram do Fundo Monetário Internacional. O FMI acha que a economia global vai crescer ainda mais do que o esperado, 3,9%. No caso do Brasil, a expectativa subiu de 1,5% para 1,9%.
No momento, a principal preocupação aqui em Davos é com o mau tempo. Nevou mais de 1,5 metro nos últimos dias. Há 19 anos não se via um acúmulo de neve assim tão grande, o que fez com que o alerta de avalanche fosse elevado para o nível mais alto. Dor de cabeça para os 3.000 convidados esperados esta semana. Muitos passaram a segunda-feira presos na estrada. A seguir, o Papa Francisco pede desculpas por um comentário criticado no Chile. A capital já... O Senado americano chegou a um acordo para reabrir agências do governo federal que estavam fechadas há 3 dias por causa de um impasse para aprovar o orçamento. O líder governista no Senado, o republicano Mitch McConnell, se comprometeu a negociar o futuro dos Dreamers, os imigrantes não documentados que entraram no país quando ainda eram crianças ou adolescentes, desde que os democratas aprovassem uma medida para financiar o governo federal até o dia 8 de fevereiro. O líder da oposição democrata, o senador Chuck Schumer, aceitou a barganha, mas aproveitou para provocar Donald Trump. O presidente, o grande negociador, ficou de lado, ele disse. The great deal-making president sat on the sidelines. É que Trump desapareceu durante o confronto entre os partidos. Quando muito, usou as redes sociais para culpar os democratas pelo impasse. Os republicanos dizem que encerrar a paralisação do governo foi uma vitória. A oposição viu isso como uma aposta para avançar na questão imigratória, com direito a voltar a negar verbas para o governo se nada acontecer nos próximos 17 dias. John Hudak, especialista em estudos governamentais no Centro de Pesquisas Brookings, diz que parar o governo tem custos econômicos e políticos. Se voltarmos à mesma situação em fevereiro, porque os republicanos não cumpriram a promessa, eles é que serão considerados culpados. O impasse foi resolvido por enquanto. Os dois partidos dizem que vão trabalhar juntos em assuntos como imigração, saúde e infraestrutura. Mas na prática, o consenso não vai ser nada simples, especialmente porque em novembro desse ano, o país vai eleger novos deputados e senadores. E republicanos e democratas vão fazer de tudo para ter maioria aqui no Congresso. A crise provocada pela declaração de independência da região da Catalunha teve hoje mais um capítulo no Judiciário espanhol. A Justiça da Espanha rejeitou um novo mandado de prisão europeu contra Carles Puigdemont, pedido pelo procurador, e manteve apenas a ordem de prisão dentro do território espanhol. O líder independentista hoje saiu da Bélgica e foi à Dinamarca participar de uma conferência sobre a Catalunha. Acusado de rebelião, há 80 dias, Puigdemont fugiu para Bruxelas para evitar o cárcere. Outros 4 líderes do movimento pela independência estão na cadeia. O novo presidente do parlamento catalão, Roger Torrent, propôs Carles Puigdemont como presidente do governo da Catalunha. Ele tem o apoio dos partidos pró-independência que conseguiram a maioria nas eleições de dezembro passado. Torrent chamou a candidatura de Puigdemont de absolutamente legítima e assegurou que irá fazer tudo para proteger os direitos à participação política de todos os deputados da Câmara. O primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy, ameaçou prolongar a intervenção na Catalunha se Puigdemont for eleito no exílio. Enquanto isso, um movimento que começou como uma brincadeira está ganhando cada vez mais simpatizantes. Em Barcelona e Tarragona, os partidos separatistas não obtiveram a maioria. Um grupo propôs então que, se a Catalunha se separar da Espanha, Tarragona e Barcelona se unam e formem uma região independente, a Tabárnia, que teria 6 milhões de cidadãos. A Tabárnia já tem até um presidente, o ator e dramaturgo Albert Boadella. Ele diz que, assim como Puigdemont, ele também está no exílio, só que em Madrid.
A ideia era fazer uma sátira ao movimento pela independência, mas a campanha na internet já colheu 300 mil assinaturas. E assim como fizeram os separatistas, o movimento pela Tabárnia quer organizar um plebiscito pela permanência dentro da Espanha. O Papa Francisco pediu desculpas hoje por um comentário que fez durante a viagem ao Chile. Semana passada, o Papa defendeu um bispo chileno acusado de ter acobertado abusos sexuais cometidos por padres. Francisco disse que não havia provas e que as acusações não passavam de calúnias. Durante o voo de volta a Roma, Francisco disse que não pretendia magoar as vítimas de abusos e que sentia muito. A capital do Japão teve hoje o treinamento para um desastre, a simulação de um ataque de mísseis da Coreia do Norte. Mais de 200 voluntários participaram da simulação que ocorreu numa região de Tóquio bastante movimentada. Divididos em grupos, eles vão aprender como agir em caso de um ataque de mísseis da Coreia do Norte. Um receio para muitos. Em 2017, foram mais de 20 lançamentos de foguetes pelo regime de Pyongyang, alguns sobrevoando o Japão. Um míssil do norte levaria no máximo 10 minutos para chegar a Tóquio. E nem a recente aproximação das Coreias, com um acordo para que os norte-coreanos participem dos Jogos de Inverno, tranquilizou os japoneses. O alerta de um ataque virá pelos telefones celulares e pelos alto-falantes espalhados pela cidade. Como o tempo será curto, a principal recomendação é buscar uma estação de metrô. Há muitas por Tóquio e um abrigo subterrâneo é a melhor proteção. Simulações como essa já foram realizadas em outras cidades japonesas, só que bem menores. Quando Tóquio faz um treinamento assim, é para deixar bem claro que os japoneses temem a possibilidade de um ataque de mísseis ou que um acidente acabe levando a uma guerra. Um temor justificado, especialmente quando a gente lembra o que esse povo já enfrentou. Em 1945, Tóquio foi bombardeada pelos americanos no fim da Segunda Guerra Mundial. A cidade teve áreas enormes devastadas. Mais de 100 mil pessoas morreram em apenas uma noite. As amigas Kyoko e Chio tinham 6 anos de idade e lembram do medo, do som das sirenes, das famílias deixando a capital às pressas. Mais de 70 anos depois, se espantam que isso possa se repetir. Já estou velha, diz a senhora Kyoko, e pensando nos meus filhos, nos meus netos, gostaria que conseguíssemos viver em paz. Hora da previsão do tempo e olha quem está de volta a casa. Boa noite, Maju. Bem-vinda de volta ao JN. Obrigada, Renata. Boa noite para você, para o Bonner e para todos. O que temos para terça-feira? Vamos lá, Renata, vamos fazer um raio-x aqui do dia de hoje, porque o padrão verão está em pleno funcionamento em grande parte do país, como mostram aqui essas nuvens carregadas aqui. Mas são estes núcleos de chuva no sul que merecem atenção especial, principalmente os que devem atingir áreas do Rio Grande do Sul, com destaque para o oeste gaúcho, onde a chuva deve chegar com força e com volume, como lá em Santa Rosa. Olha só, são esperados 58 milímetros em um único dia. Em Santa Maria, 49 milímetros e em Porto Alegre, 16. Chuva que pode vir em forma daquele pacote completo, com raios, rajadas de vento e até granizo. Por trás dessa chuva toda tem o dedo dessas duas baixas pressões aqui, que funcionam como uma fábrica de nuvens pesadas, quando giram o ar e levantam esse ar quente. E tem também os jatos de baixos níveis que trazem para o sul o calor e a umidade lá da Amazônia. Entre Santa Catarina e parte de Minas Gerais, aqui nesse laranja, a chuva pode pipocar em diferentes pontos e com diferentes intensidades. Às vezes fraca, outras vezes forte. Floripa pode ter esse tipo de chuva e máxima de 34 graus. E, aliás, o CIRAM, que monitora as chuvas lá em Santa Catarina, informou hoje que choveu cerca de 590 milímetros desde o começo do ano até agora em Jurerê, que é uma praia de lá. E isso é muito, a média do mês são 200 milímetros. E as pancadas fortes podem atingir Rio, São Paulo, aliás, já choveu no Rio, Renata, e Belo Horizonte, e tem calorão nessas capitais. Então vamos subir um pouquinho mais no mapa nas outras regiões, Maju.
Vamos lá, vamos para o norte e para o nordeste, porque parte do norte da região nordeste está sentindo aí o impacto da zona de convergência intertropical, mais conhecida como ZECIT, com as águas marítimas mais quentinhas na região. Esse corredor de nebulosidade se aproxima e dá-lhe chuva. Fortaleza, São Luís e Natal são candidatas, aí é um dia inteirinho de chuva, já tempo firme, o dia todo em tempo integral, só em áreas de Roraima e nesse amarelo aqui, olha, entre parte do Espírito Santo, avançando por norte de Minas, áreas de Goiás, também aqui da Bahia, em Sergipe, interior de Alagoas e de Pernambuco. Vitória, Goiânia e Boa Vista estão no clube aí do sol e dos 35 graus, Renata. Sol e calorão. Obrigada, Maju. Até amanhã. Até amanhã. A seguir... Esse ano tem eleição presidencial. Você tem a chance de usar o seu voto para defender o que acha melhor para o país. Mas antes disso, aqui na tela da Globo, você vai ter a oportunidade de dizer o que espera para o futuro. E como representante da sua cidade. A Ana Luísa Guimarães mostra como. Eu estou aqui na Igreja da Candelária, no centro do Rio de Janeiro, e é diante desse marco tão importante da cidade que eu te pergunto: que Brasil você quer para o futuro? Nós queremos ouvir o desejo de cada um dos 5.570 municípios do Brasil. O país inteiro vai dar o seu recado aqui nos nossos telejornais. E você pode ser o porta-voz da sua cidade. Você vai se posicionar diante de um dos lugares mais conhecidos da sua cidade. Um lugar que identifique de onde você está falando. Sempre de dia. Eu vou pedir para o meu amigo Daniel que faça o vídeo para mim. Pede ao seu amigo para se posicionar assim, a uma distância de mais ou menos 1 metro, 2 passinhos pequenos de você. E pede para ele segurar o celular na horizontal, assim, olha, com ele deitado. Porque assim você consegue mostrar muito melhor a sua imagem e a imagem do local onde você escolheu fazer a gravação. Agora, você também pode usar só o seu celular. Vê se você está aparecendo no visor junto com o local onde você escolheu fazer a gravação. Dê o seu recado em 15 segundos. Comece a gravação dando seu nome todo, a cidade de onde você está falando, e aí você diz pra gente que Brasil você quer para o futuro. Para ter a oportunidade de representar a sua cidade aqui na Globo, é só mandar o vídeo pra gente. Você encontra todas as orientações de como gravar na nossa página na internet ou no site g1.com.br/Brasil que eu quero. Tudo junto. Na Olimpíada de Inverno de Pyeongchang, na Coreia do Sul, o Brasil vai disputar 5 modalidades. E os atletas de uma delas pretendem mostrar como conseguiram evoluir, mesmo representando um país tropical. Não é o traje ideal para o calor do verão brasileiro, nem o esporte mais propício para um país sem neve. Mesmo assim, essa turma provou que é possível superar as adversidades com um trabalho bem feito. Eles formam a seleção brasileira de bobsled, uma espécie de Fórmula 1 das Olimpíadas de Inverno, em que os atletas descem pista abaixo num trenó, ultrapassando os 120 km por hora. Aqui não existe motor, a força vem das pernas. Por isso, todos os membros da seleção brasileira vêm do atletismo. 2 anos atrás, a equipe firmou uma parceria com o Núcleo de Alto Rendimento Esportivo de São Paulo. Tecnologia e ciência de ponta passaram então a ser utilizadas para superar as barreiras. Diariamente, os atletas são monitorados, estudados. O amadorismo ficou para trás. Então a gente não treina mais no achômetro, né? Então agora você treina exatamente para o que você precisa, né? Todos os integrantes, por exemplo, ganharam massa muscular, ficaram em média 5 quilos mais pesados e melhoraram a potência dos membros inferiores em até 20%. Você ter o corpo mais pesado faz com que o trenó não perca velocidade na descida e você ter mais potência nas pernas faz com que o trenó acelere no push, né, na parte inicial. É justamente esse trecho inicial da prova que recebeu mais atenção. Como só treinavam os movimentos quando iam competir no exterior, os brasileiros não eram eficientes no push, os 50 metros iniciais em que se empurra o trenó para ganhar velocidade. Um dos integrantes da seleção teve a ideia de criar um trilho improvisado. Conseguiu recursos com dirigentes e botou a mão na massa. Peguei na garagem de casa, comecei a trabalhar e aí saiu essa pista de push. Tudo
Tudo isso teve um efeito prático nos resultados. Os brasileiros deixaram de ser meros retardatários e chegaram até a ganhar alguns torneios internacionais. O último título veio na Copa América, em novembro, que ajudou a assegurar uma classificação tranquila para os Jogos de Inverno no trenó para 4 atletas. Pela primeira vez na história, também teremos representantes no trenó para 2 atletas. Pode então colocar o capacete que a Olimpíada já está logo aí, em fevereiro. E o Brasil está sempre pronto para acelerar. Brasil! Os Jogos Olímpicos de Inverno começam dia 9 de fevereiro e você vai poder acompanhar aqui na Globo. Logo mais, depois de Tela Quente, tem Jornal da Globo. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Líderes do movimento pela independência estão na cadeia. O novo presidente do parlamento catalão, Roger Torrent, propôs Carles Puigdemont como presidente do governo da Catalunha. Ele tem o apoio dos partidos pró-independência, que conseguiram a maioria nas eleições de dezembro passado. Torrent chamou a candidatura de Puigdemont de absolutamente legítima e assegurou que irá fazer tudo para proteger os direitos à participação política de todos os deputados da Câmara. O primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy, ameaçou prolongar a intervenção na Catalunha se Puigdemont for eleito no exílio. Enquanto isso, um movimento que começou como uma brincadeira está ganhando cada vez mais simpatizantes. Em Barcelona e Tarragona, os partidos separatistas não obtiveram a maioria. Um grupo propôs, então, que se a Catalunha se separar da Espanha, Tarragona e Barcelona se unam e formem uma região independente, a Tabárnia, que teria 6 milhões de cidadãos. A Tabárnia já tem até um presidente, o ator e dramaturgo Albert Boadella. Ele diz que, assim como Puigdemont, ele também está no exílio, só que em Madrid. A ideia era fazer uma sátira ao movimento pela independência, mas a campanha na internet já colheu 300 mil assinaturas. E assim como fizeram os separatistas, o movimento pela Tabárnia quer organizar um plebiscito pela permanência dentro da Espanha. O Papa Francisco pediu desculpas hoje por um comentário que fez durante a viagem ao Chile. Semana passada, o Papa defendeu um bispo chileno acusado de ter acobertado abusos sexuais cometidos por padres. Francisco disse que não havia provas e que as acusações não passavam de calúnias. Durante o voo de volta a Roma, Francisco disse que não pretendia magoar as vítimas de abusos e que sentia muito. A capital do Japão teve hoje o treinamento para um desastre, a simulação de um ataque de mísseis da Coreia do Norte. Mais de 200 voluntários participaram da simulação que ocorreu numa região de Tóquio bastante movimentada. Divididos em grupos, eles vão aprender como agir em caso de um ataque de mísseis da Coreia do Norte. Um receio para muitos. Em 2017, foram mais de 20 lançamentos de foguetes pelo regime de Pyongyang, alguns sobrevoando o Japão. Um míssil do norte levaria no máximo 10 minutos para chegar a Tóquio. E nem a recente aproximação das Coreias, com um acordo para que os norte-coreanos participem dos Jogos de Inverno, tranquilizou os japoneses. O alerta de um ataque virá pelos telefones celulares e pelos alto-falantes espalhados pela cidade. Como o tempo será pelos deputados, reduziu essa economia para 500 bilhões. Os líderes governistas, mesmo no recesso do Congresso, trabalham para convencer os deputados a aprovar a reforma no mês que vem e sem fazer novas concessões. O secretário de Previdência disse que se a reforma for aprovada no Congresso até março, ou seja, passando pela Câmara e pelo Senado, o governo deixaria de gastar até 6 bilhões de reais este ano. Pela primeira vez, o déficit poderia ser menor do que o esperado, por uma redução da despesa. O ponto principal da Previdência mais equilibrada é ter a garantia do pagamento das aposentadorias e pensões num ambiente mais igual. A garantia do pagamento das aposentadorias e pensões quebrando privilégios, tirando os benefícios, os privilégios das camadas mais altas e mantendo os benefícios da população mais carente. A gente vê que o déficit da Previdência cresce na ordem de dezenas de bilhões de reais por ano. Dezenas de bilhões de reais por ano é um dinheiro suficiente para construir muita casa, é um dinheiro suficiente para gastar mais com segurança, mais em educação.
As férias de verão desse ano mostraram o início de uma recuperação no setor de turismo no Brasil. Aumentou o número de brasileiros que deram um jeito de viajar. É tão longe, mas em 12 vezes fica bem mais perto. O parcelamento ajuda a Fabiana a ir descansar na praia e conhecer Fortaleza. Vou viajar durante 9 dias. Também tem que pagar faculdade, tem as outras contas, então não daria para viajar os 30 dias. 9 tá bom. Tá ótimo. Os operadores de turismo tiveram que se adaptar ao cenário da economia. Então a gente ter uma oferta que coubesse no bolso, um parcelamento em 12 vezes sem juros, que isso ajudou muito. Ter uma opção além do cartão de crédito, que é o boleto, foi uma grande sacada. Também ajuda muito a fazer com que esse consumidor não desista de viajar. O Leandro e a Esther vão para Foz do Iguaçu. Só 4 dias. Vale a pena. Vale a pena. Tirar o estresse, dar aquela relaxada, aquele descanso, é bem bacana. Assim como os outros setores da economia, o de turismo também foi obrigado a fazer um pouso forçado por causa da crise. Mas foi um dos primeiros a decolar. Representantes do setor dizem que os brasileiros se acostumaram a viajar com mais frequência, muitos pela primeira vez, e gostaram. O que era supérfluo virou uma necessidade, pelo menos uma vez por ano. A crise ainda existe, claro. Acho que é uma crise que a gente vem num recuperar lento, mas é um recuperar constante, e o brasileiro colocou dentro da sua agenda, dentro do seu planejamento anual, viagens como um item, talvez não tão supérfluo mais. O número de passageiros vinha crescendo até 2014. Teve uma grande queda em 2015, mas começou a se recuperar em 2016. Os números do ano passado ainda não estão fechados. Dirigir passou a ser crime com o Código de Trânsito em 1998. 10 anos depois, a lei seca aumentou a punição e diminuiu a tolerância. A família de Maurício e Alessandra viveu as primeiras mudanças. Quando Maurício começou a dirigir, antes do código, o cinto de segurança nem era obrigatório. A gente vai se adaptando e vendo que é uma coisa que realmente evitava muitas mortes, então a gente acaba aceitando e vendo que é uma coisa positiva, né? Para o filho Rafael, o cinto é hábito desde criança. Difícil mesmo é não pegar no celular enquanto está ao volante. Sempre chegando mensagem, mas tem que resistir, né? Celular, dirigir acima da velocidade, estacionar em local proibido. Tudo passou a ser punido com mais rigor. Os exames médicos, que antes do código eram exigidos só para tirar a carteira de habilitação, passaram a ser renovados a cada 5 anos. Mesmo com os esforços para tornar a lei mais dura, o número de mortes no trânsito continuou a crescer no Brasil. Foram mais de 35 mil no último ano antes do código. Já no último balanço, foram mais de 37 mil mortes. Este especialista afirma que mesmo com o aumento da frota de veículos, o número de mortes em acidentes podia ter diminuído. A gente precisa implantar educação no trânsito. Segundo, treinar melhor os motoristas. Terceiro lugar, nós precisamos melhorar nossa frota de veículos. Há muitos veículos velhos, sem segurança, circulando por aí. Precisamos ainda melhorar a fiscalização e terminar com essa grande impunidade que existe no Brasil. O sujeito mata, atropela e paga com a cesta básica. Isso realmente é triste. Mudanças para um trânsito melhor. Eu espero que quando chegar o momento do Gael começar a dirigir, que as pessoas estejam mais conscientes, especialmente com relação à bebida e ao excesso de velocidade, que o trânsito seja mais seguro, mais tranquilo. A seguir, a presidente do Supremo suspende a posse de Cristiane Brasil no Ministério do Trabalho. Os juízes Sérgio Moro e Caroline Vieira Figueiredo, da Lava Jato. Manifestantes fizeram uma caminhada hoje em Porto Alegre em apoio ao ex-presidente Lula. Na quarta-feira, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região vai julgar o recurso de Lula contra a condenação por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no processo do triplex do Guarujá.
Os manifestantes da Via Campesina, que são simpatizantes do PT, chegaram de ônibus a Porto Alegre e na entrada da cidade começaram uma caminhada de 7 quilômetros até o acampamento, onde vão permanecer. Sua imagem e a imagem do local onde você escolheu fazer a gravação. Agora, você também pode usar só o seu celular. Ver se você está aparecendo no visor junto com o local onde você escolheu fazer a gravação. Dê o seu recado em 15 segundos. Comece a gravação dando o seu nome todo, a cidade de onde você está falando e aí você diz pra gente que Brasil você quer para o futuro. Para ter a oportunidade de representar a sua cidade aqui na Globo, é só mandar o vídeo pra gente. Você encontra todas as orientações de como gravar na nossa página na internet ou no site g1.com.br/Brasil que eu quero. Tudo junto. Na Olimpíada de Inverno de Pyeongchang, na Coreia do Sul, o Brasil vai disputar 5 modalidades. E os atletas de uma delas pretendem mostrar como conseguiram evoluir, mesmo representando um país tropical. Não é o traje ideal para o calor do verão brasileiro, nem o esporte mais propício para um país sem neve. Mesmo assim, essa turma provou que é possível superar as adversidades com um trabalho bem feito. Eles formam a seleção brasileira de bobsled, uma espécie de Fórmula 1 das Olimpíadas de Inverno, em que os atletas descem pista abaixo num trenó, ultrapassando os 120 km por hora. Aqui não existe motor, a força vem das pernas. Por isso, todos os membros da seleção brasileira vêm do atletismo. 2 anos atrás, a equipe firmou uma parceria com o Núcleo de Alto Rendimento Esportivo de São Paulo. Tecnologia e ciência de ponta passaram então a ser utilizadas para superar as barreiras. Diariamente, os atletas são monitorados, estudados. O amadorismo ficou para trás. Então a gente não treina mais no achômetro, né? Então agora você treina exatamente para o que você precisa, né? Todos os integrantes, por exemplo, ganharam massa muscular, ficaram em média 5 quilos mais pesados e melhoraram a potência dos membros inferiores em até 20%. Você ter o corpo mais pesado faz com que o trenó não perca velocidade na descida e você ter mais potência nas pernas faz com que o trenó acelere no push, na parte inicial. É justamente esse trecho inicial da prova que recebeu mais atenção. Como só treinavam os movimentos quando iam competir no exterior, os brasileiros não eram eficientes no push, os 50 metros iniciais em que se empurra o trenó para ganhar velocidade. Um dos integrantes da seleção teve a ideia de criar um trilho improvisado. Conseguiu recursos com dirigentes e botou a mão na massa. Peguei na garagem de casa, comecei a trabalhar e aí saiu essa pista de push. Tudo isso teve um efeito prático nos resultados. Os brasileiros deixaram de ser meros retardatários e chegaram até a ganhar alguns torneios internacionais. Voos no aeroporto de Salvador, segundo a Companhia de Eletricidade da Bahia, foi um defeito num cabo da rede subterrânea. O gerador do aeroporto contornou o problema por 3 horas e depois parou de funcionar. O check-in precisou ser feito manualmente. A ANAC declarou que vai apurar o problema. A Vinci Airports, que administra o aeroporto, afirmou que o contrato de concessão prevê a troca de equipamentos nas obras que vão começar no primeiro trimestre. Uma rodovia nova que custou 2 bilhões de reais está abandonada no Rio de Janeiro, basicamente por falta de segurança. Os 71 quilômetros de rodovia deveriam levar o motorista por uma viagem de primeiro mundo. Pistas duplas, iluminação com energia solar, um caminho livre de congestionamentos. Hoje tem outra fama. Rodovia da insegurança, do medo. Este é o Arco Metropolitano, criado para desafogar o trânsito no acesso ao Rio. Uma estrada projetada para interligar várias rodovias e cidades da Baixada Fluminense até o porto de Itaguaí. O percurso total deveria ter 145 quilômetros, mas ainda falta duplicar um trecho. A parte inaugurada em 2014 custou 2 bilhões de reais ao governo do estado e ao governo federal. O valor da obra chamou a atenção do Tribunal de Contas do Estado do Rio, que constatou sobrepreço. A Lava Jato também investiga fraudes em licitações, formação de cartel e pagamento de propina a agentes públicos, entre eles o ex-governador Sérgio Cabral, que já foi condenado.
Só com iluminação solar foram gastos 96 milhões de reais. Cada poste saiu por 22 mil. E são mais de 4.300 ao longo da estrada. Ou melhor, eram. Não demorou muito e a rodovia que custou bilhões está abandonada. Sem segurança, os postes de iluminação viraram alvos fáceis de bandidos que roubam as placas solares, as baterias. Do ano passado para cá, mais de 200 postes já foram derrubados. E o dinheiro que foi investido vai ficando assim, esquecido pelo caminho. Agora, o Departamento de Estradas de Rodagem diz que não tem dinheiro para trocar os postes por causa da crise. À noite, alguns trechos da estrada viram um breu só. Total escuridão aqui, ó. Passando agora aqui, ó, pela ponte, não dá nem pra ver que eu tô passando por uma ponte. Estamos agora no Arco Metropolitano, Estrada Fantasma. À noite aqui é farol alto ligado e seja o que Deus quiser, porque os que estão em pé quase não funcionam. Mas os assaltos não têm hora para acontecer. Caminhões de carga estão na mira dos bandidos. R$100 por ano é um dinheiro suficiente para construir muita casa, é um dinheiro suficiente para gastar mais com segurança, mais em educação. As férias de verão desse ano mostraram o início de uma recuperação no setor de turismo no Brasil. Aumentou o número de brasileiros que deram um jeito de viajar. É tão longe, mas em 12 vezes fica bem mais perto. O parcelamento ajuda a Fabiana a ir descansar na praia e conhecer Fortaleza. Vou viajar durante 9 dias. Também tem que pagar faculdade, tem as outras contas, então não daria para viajar os 30 dias. 9 tá bom. Tá ótimo. Os operadores de turismo tiveram que se adaptar ao cenário da economia. Então a gente ter uma oferta que coubesse no bolso, um parcelamento em 12 vezes sem juros, que isso ajudou muito. Ter uma opção além do cartão de crédito, que é o boleto, foi uma grande sacada. Também ajuda muito a fazer com que esse consumidor não desista de viajar. O Leandro e a Esther vão para Foz do Iguaçu. Só 4 dias. Vale a pena. Vale a pena. Tirar o estresse, dar aquela relaxada, aquele descanso, é bem bacana. Assim como os outros setores da economia, o de turismo também foi obrigado a fazer um pouso forçado por causa da crise. Mas foi um dos primeiros a decolar. Representantes do setor dizem que os brasileiros se acostumaram a viajar com mais frequência, muitos pela primeira vez, e gostaram. O que era supérfluo virou uma necessidade, pelo menos uma vez por ano. A crise ainda existe, claro. Acho que é uma crise que a gente vem num recuperar lento, mas é um recuperar constante e o brasileiro colocou dentro da sua agenda, dentro do seu planejamento anual, viagens como um item, talvez não tão supérfluo mais. O número de passageiros vinha crescendo até 2014. Teve uma grande queda em 2015, mas começou a se recuperar em 2016. Os números do ano passado ainda não estão fechados, mas o crescimento deve ficar entre 10% e 15%. A praia dos sonhos da Ângela está bem na frente dela. Por enquanto, só na tela do computador. É Porto de Galinhas. Daqui a pouco, ela estará lá pessoalmente. Voltou de férias, já marca próximas férias e já vai verificando alguma promoção, alguma coisa, compra o aéreo, vai pagando parcelado e depois mais pra frente paga o hotel. Aí acaba cabendo no bolso, é só planejar que dá pra viajar. Um relatório da Organização Não Governamental de Combate à Pobreza, Oxfam, mostrou que a desigualdade no mundo cresceu. A ONG divulgou o documento na véspera dos debates do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. Já virou rotina. A Oxfam aproveita a vinda da elite global a Davos para esquentar o clima com suas revelações sobre... Faz mudanças nos 2 sistemas de aposentadorias. O texto original do governo previa uma economia de quase 800 bilhões de reais em 10 anos. A proposta que foi modificada pelos deputados reduziu essa economia para 500 bilhões. Os líderes governistas, mesmo no recesso do Congresso, trabalham para convencer os deputados a aprovar a reforma no mês que vem e sem fazer novas concessões. O secretário de Previdência disse que se a reforma for aprovada no Congresso até março, ou seja, passando pela Câmara e pelo Senado, o governo deixaria de gastar até 6 bilhões de reais este ano. Pela primeira vez, o déficit poderia ser menor do que o esperado, por uma redução da despesa.
ponto principal da Previdência mais equilibrada é ter a garantia do pagamento das aposentadorias e pensões num ambiente mais igual. A garantia do pagamento das aposentadorias e pensões quebrando privilégios, tirando os benefícios, os privilégios das camadas mais altas e mantendo os benefícios da população mais carente. Se a gente vê que o déficit da Previdência cresce na ordem de dezenas de bilhões de reais por ano. Dezenas de bilhões de reais por ano é um dinheiro suficiente para construir muita casa, é um dinheiro suficiente para gastar mais com segurança, mais em educação. As férias de verão desse ano mostraram o início de uma recuperação no setor de turismo no Brasil. Aumentou o número de brasileiros que deram um jeito de viajar. É tão longe, mas em 12 vezes fica bem mais perto. O parcelamento ajuda a Fabiana a ir descansar na praia e conhecer Fortaleza. Vou viajar durante 9 dias. Também tem que pagar faculdade, tem as outras contas, então não daria para viajar os 30 dias. 9 tá bom. Tá ótimo. Os operadores de turismo tiveram que se adaptar ao cenário da economia. Então a gente ter uma oferta que coubesse no bolso, um parcelamento em 12 vezes sem juros, que isso ajudou muito. Ter uma opção além do cartão de crédito, que é o boleto, foi uma grande sacada. Também ajuda muito a fazer com que esse consumidor não desista de viajar. O Leandro e a Esther vão para Foz do Iguaçu. Só 4 dias. Vale a pena. Vale a pena. Tirar o estresse, dar aquela relaxada, aquele descanso, é bem bacana. Assim como os outros setores da economia, o de turismo também foi obrigado a fazer um pouso forçado por causa da crise. Mas foi um dos primeiros a decolar. Representantes do setor dizem que os brasileiros se acostumaram a viajar com mais frequência, muitos pela primeira vez, e gostaram. O que era supérfluo virou uma necessidade, pelo menos uma vez por ano. A crise ainda existe, claro. Acho que é uma crise que a gente vem num recuperar lento, mas é um recuperar constante, e o brasileiro colocou dentro da sua agenda, dentro do seu planejamento anual, viagens como um item, talvez não tão supérfluo mais. O Porto contornou o problema por 3 horas e depois parou de funcionar. O check-in precisou ser feito manualmente. A ANAC declarou que vai apurar o problema. A Vinci Airports, que administra o aeroporto, afirmou que o contrato de concessão prevê a troca de equipamentos nas obras que vão começar no primeiro trimestre. Uma rodovia nova que custou 2 bilhões de reais está abandonada no Rio de Janeiro, basicamente por falta de segurança. Os 71 quilômetros de rodovia deveriam levar o motorista por uma viagem de primeiro mundo. Pistas duplas, iluminação com energia solar, um caminho livre de congestionamentos. Hoje tem outra fama. Rodovia da insegurança, do medo. Este é o Arco Metropolitano, criado para desafogar o trânsito no acesso ao Rio. Uma estrada projetada para interligar várias rodovias e cidades da Baixada Fluminense até o porto de Itaguaí. O percurso total deveria ter 145 quilômetros, mas ainda falta duplicar um trecho. A parte inaugurada em 2014 custou 2 bilhões de reais ao governo do estado e ao governo federal. O valor da obra chamou a atenção do Tribunal de Contas do Estado do Rio, que constatou sobrepreço. A Lava Jato também investiga fraudes em licitações, formação de cartel e pagamento de propina a agentes públicos, entre eles o ex-governador Sérgio Cabral, que já foi condenado. Só com iluminação solar foram gastos 96 milhões de reais. Cada poste saiu por 22 mil. E são mais de 4.300 ao longo da estrada. Ou melhor, eram. Não demorou muito e a rodovia que custou bilhões está abandonada. Sem segurança, os postes de iluminação viraram alvos fáceis de bandidos que roubam as placas solares, as baterias. Do ano passado para cá, mais de 200 postes já foram derrubados. E o dinheiro que foi investido vai ficando assim, esquecido pelo caminho. Agora, o Departamento de Estradas de Rodagem diz que não tem dinheiro para trocar os postes por causa da crise. À noite, alguns trechos da estrada viram um breu só. Total escuridão aqui, ó. Passando agora aqui, ó, pela ponte, não dá nem para ver que eu tô passando por uma ponte. Estamos agora no Arco Metropolitano, Estrada Fantasma. A noite aqui é farol alto ligado e seja o que Deus quiser, porque
Os que estão em pé, quase não funciona. Mas os assaltos não têm hora para acontecer. Caminhões de carga estão na mira dos bandidos. Em maio do ano passado, 20 homens armados com fuzis e pistolas roubaram um caminhão e mataram 2 vigilantes que faziam... E 5 segundos depois, ele arremeteu, recuou. A gravação na cabine mostra que o piloto disse que aguardaria a chuva passar. Mas 2 minutos e 10 segundos depois, ele tentou novo pouso. A espera padrão é de pelo menos 4 minutos de intervalo entre uma tentativa e outra de pousar. Às 13h44 da tarde, a caixa preta do avião registrou um forte som de impacto e parou de gravar. A asa direita do avião se chocou com a água. A aeronáutica não encontrou nenhuma anormalidade no avião, nenhuma falha mecânica. O combustível foi testado 3 vezes e estava dentro das especificações. Portanto, não houve falha de ordem material. Somadas às condições de baixa visibilidade, curva, baixa altura e o estresse, indicam que o piloto, muito provavelmente, teve uma desorientação espacial que acarretou a perda de controle da aeronave e sua consequente colisão. Além de Teori Zavascki, outras 4 pessoas morreram no acidente, inclusive o piloto. Exames feitos durante a investigação da aeronáutica mostram que o piloto não estava sob efeito de álcool ou outra substância que pudesse afetar as avaliações dele durante o voo. A aeronáutica também descarta qualquer tipo de sabotagem no avião. A Polícia Federal, há 2 semanas, já havia chegado à mesma conclusão. O Código de Trânsito Brasileiro completou hoje 20 anos. Foi um avanço importante em termos de rigor na punição de infrações. Mas o desrespeito à lei ainda é enorme no país. Essa mulher dirigia bêbada ontem à noite em Brasília. Segundo a PM, ela parou no meio da pista. Um carro que vinha atrás bateu. Bebeu muito antes? Não, mulher. Por que você pegou no volante, mesmo depois de beber? Sim, prudência. No carro, uma garrafa de uísque. O bafômetro acusou que ela estava com um índice de álcool 3 vezes maior do que já é considerado crime e não tinha habilitação. Foi presa, pagou fiança de R$2.000 e foi liberada. Beber e dirigir passou a ser crime com o Código de Trânsito em 1998. 10 anos depois, a lei seca aumentou a punição e diminuiu a tolerância. A família de Maurício e Alessandra viveu as primeiras mudanças. Quando Maurício começou a dirigir, antes do código, o cinto de segurança nem era obrigatório. A gente vai se adaptando e vendo que é uma coisa que realmente evitava muitas mortes, então a gente acaba aceitando e vendo que é uma coisa positiva, né? Para o filho Rafael, o cinto é hábito desde criança. Difícil mesmo é não pegar no celular enquanto está ao volante. Sempre chegando mensagem, mas